Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria estar aqui com você, com a Igreja do Senhor. E posso dizer, de igual forma, essas palavras tão carinhosas do pastor Celso, na verdade, que têm sido as palavras da igreja sempre para mim, para minha família, esse carinho. E que eu me sinto muito honrado em estar aqui. Estou me sentindo como aquele trabalhador de última hora que foi contratado pelo patrão da parábola da vinha de Mateus capítulo 20. Chegou na última hora, mas foi honrado de igual forma, conforme aqueles que chegaram primeiro para trabalhar. Então me sinto muito honrado em participar desta celebração de 39 anos, servindo aqui no culto das 13 horas, esta igreja, os irmãos, junto com o irmão Edilton, sua equipe. Já estive aqui no culto das 13 horas, realmente é um momento assim impactante de devoção, de contrição, e tem sido realmente uma bênção para todos nós. Todos nós temos sido testemunhas disso. E que bom que podemos celebrar ao Senhor pela missão que Ele nos deu. Cada um diante do seu muro, diante dos reparos que precisa fazer, ou seja, diante deste mundo, estamos seguindo, caminhando nesta missão que nos foi dada. Inclusive, meus irmãos, para ficar 39 anos, é preciso estar muito cheio da missão, não é? Para se manter de pé todos os dias, segunda a sexta, melhor dizendo, aqui, fielmente, pregando, faça sol, faça chuva, diante das dificuldades. E é exatamente isso que Deus quer nos falar um pouquinho mais nesta oportunidade. Para realizar a missão, é preciso estar cheio dela. Nós não temos uma missão, a missão é que nos tem. Esse foi o desafio para os discípulos, foi isso que Jesus nos ensinou. Primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Do verso 35 ao 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Na passagem paralela de Lucas vai dizer que era uma grande multidão, inclusive. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Estamos bem no início do ministério de Jesus. Muitas coisas já estavam acontecendo. Curas, milagres, e vocês imaginem o frisson que isso causou nas pessoas e nos próprios discípulos. O próprio texto está nos destacando aqui inicialmente que Jesus se recolheu para orar à madrugada, bem cedinho, e Pedro, depois de um dia muito cheio, vai nos dizer a narrativa bíblica anterior, Jesus curando, acabaram de curar a sogra de Pedro, muitas coisas aconteceram, Pedro fica desesperado. Onde foi Jesus? Para onde ele foi? Onde ele está? Queremos Jesus de novo, queremos ver mais e mais do que está acontecendo, e não apenas os discípulos. Todos que estavam presenciando e estavam ouvindo dizer acerca de tudo o que estava acontecendo. Era o início do ministério de Jesus. Pois bem, estamos aqui diante desse texto. E quando eu me deparei com esse texto, desde o momento que tive a honra de ser convidado de estar aqui nesse culto celebrativo, por esta missão, de 39 anos pregando o Evangelho, orando aqui no culto das 13 horas, esse texto não saiu da cabeça. Porque ele nos diz muito acerca do que Jesus estava pensando, do que ele idealizava, o que estava no coração de Jesus. E não apenas do que estava no coração de Jesus, mas o que ele fez diante daquilo que ele estava imaginando, pensando, estava idealizando. Por isso, diante desse texto, todos nós precisamos aprender com Jesus sobre o sentido da missão, sobre o propósito da missão,
sobre que realizar a missão não é um empreendimento humano. Antes, é um empreendimento que começa nos céus. E quando nós entendemos isso, sim, é possível 39 anos, fielmente, num determinado propósito, plano. E isso vai nos ensinar muito ainda sobre como lidar com as frustrações e as dificuldades nesta caminhada da missão. Eu e você, todos nós, precisamos estar cheios da missão para então cumprirmos o ID de Jesus, para estarmos de pé. Como você tem estado? Está prostrado? Está decepcionado? Talvez porque pense que não tem o apoio necessário para realizar determinado empreendimento, projeto, missão. Está lhe faltando recursos, força? Está lhe faltando ideias, sentido, missão? Aqui está diante de nós o que certamente vai nos levantar e vai nos socorrer. Esse texto nos fala, em primeiro lugar, que nós devemos buscar constantemente o sentido da missão. Constantemente. Jesus saiu bem cedinho para orar. E destacamos isso ao longo de 2023, sobretudo no nosso congresso de oração, da importância de buscarmos ao Senhor para alinharmos os propósitos, aquilo que Deus está fazendo, aonde Ele quer nos levar. E interessante, o que nos chama muito a atenção aqui, é que Jesus não estava no momento de Getsemane. Ele não estava no momento às vésperas da cruz. Ele estava no momento de grande sucesso. As pessoas estavam maravilhadas, procurando Jesus em todos os lugares, os próprios discípulos. Pedro chega onde o Senhor estava. E isso deu um nó na minha cabeça, porque às vezes a gente baixa a bola quando estamos indo muito bem. A gente não para perguntar, Senhor, qual é o próximo passo, buscar discernimento, ou entender muito bem o que Deus está para fazer a seguir. Então, muito mais esse momento de recolhimento de Jesus, esse momento de devoção, de reflexão, de oração, nos ensina que nós devemos constantemente meditar, refletir sobre o sentido da missão. E isso está muito claro aqui, mas o que Jesus orou? Sobre o que Ele orou? Pelo que Ele pediu? Está aqui diante de nós, logo à frente. Tudo aquilo que Ele pôde decidir à frente, tudo aquilo que Ele pôde conversar, dialogar com os discípulos e apontar o caminho, começa no momento de reflexão, de devoção, de oração. Meus irmãos, não há como ficar de pé, pessoalmente, e nem em ministério algum, se nós não colocarmos no nosso coração de que os recursos vêm do Senhor, a dependência, a força, o discernimento. É na oração que a gente começa. É no desespero do quarto, dizendo, Senhor, eu tenho um gigante diante de mim para vencer esse ano 2024. E eu não vou conseguir se o Senhor não estiver comigo. Estava conversando com uma irmã essa semana, ela falando dos grandes desafios que tem no ministério, e tem mesmo, como eu tenho, você tem, todos os ministérios. E ela abriu o coração e falou, pastor, se não fosse o Senhor, certamente eu não estaria seguindo nesse ministério e nem conseguiria prosseguir. E não é isso do que se trata. Jesus nos dá sinal, exemplo, nos aponta o caminho. Qual é o caminho para nos mantermos de pé, para alcançarmos os objetivos? É na devoção, é na reflexão, é na busca de discernimento. Meu irmão, minha irmã, busque constantemente o sentido da missão. E esse texto nos ensina ainda que a missão deve ser o tema das nossas conversas, o tema dos nossos planos. Sim, é isso que o texto está nos dizendo. É claro que os evangelhos falam de Jesus e do seu ministério, especificamente do seu ministério, do que ele veio para fazer. Meus irmãos, mas não tenha nenhuma dúvida que Jesus estava cheio da missão, e esse era o tema de Jesus. O tema. Seja a missão o tema dos seus planos, das suas conversas.
Quando Pedro chega diante de Jesus, e a narrativa de Lucas vai nos dizer que as multidões também estavam procurando Jesus, dizendo: Senhor, olha o que está acontecendo, vamos voltar. Jesus: não, olha, eu tenho esse plano, devemos ir para tal lugar, para as outras cidades. Jesus estava com a mente, com o coração cheio do propósito, cheio de vontade de executar aquilo que Deus tinha colocado, enchido o coração dele. E por que isso é importante para mim e para você, para nos mantermos de pé? Porque, infelizmente, muitas vezes, o reino de Deus não tem sido o tema dos nossos planos, da nossa caminhada. Falamos de muitas coisas legítimas e importantes. Estamos preocupados com tantas coisas legítimas e importantes. Ah, meus irmãos, mas o reino dos céus precisa ser o tema. A nossa vida com Deus, a nossa busca pelo reino em primeiro lugar, a nossa disposição. Às vezes nos encontramos falando sobre tudo, mas a missão não tem passado pelo nosso coração, pelas nossas práticas, e isso é preocupante. Onde está Jesus? Conversando sobre a missão. Para onde ele deseja ir? O que ele deseja fazer? A missão estava ali. Infelizmente, o reino, a vida com Deus não tem sido o tema e a preocupação de muitos de nós. E eu posso cair nesse erro, você pode cair nesse erro. Veja aqui, que frase impactante de Agostinho. Mas ai dos que se calam acerca de vós, porque embora falem muito, serão mudos. Ai dos que se calam acerca de vós, porque embora falem muito, serão considerados mudos. Meus irmãos, temos a perfeita noção do que isso significa. Significa que falamos muito, fazemos muito, estamos envolvidos com muitas coisas, mas pode ser que o mais importante não esteja na nossa fala, nos nossos planos, no nosso dia a dia. E seremos considerados, como bem nos alertou Agostinho, mudos. Ah, eu não quero chegar a esse patamar, muito menos no céu, ouvir o meu bom Jesus dizendo: meu filho, aqui está o meu céu. Mas olha, você falou muito, muito, mas não falou o quanto você poderia ter falado. Não sejamos encontrados como os que falam, mas que são mudos, e mudos para o Senhor. Se devemos buscar constantemente o sentido da missão, se devemos tornar a missão o tema das nossas conversas, dos nossos planos, por fim, nós devemos transformar em realidade os anseios da missão. Olha que coisa maravilhosa. No verso 39, então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus alinhou o coração com o Pai, buscou o Senhor, orou, refletiu, tratou acerca da missão. Quais são os planos? Para onde vamos? Pedro falou: não, vamos ficar ali. Não, vamos para o outro lado, vamos para outras cidades. Foi para isso que eu vim, pregar. E na sequência o que Jesus faz? Pega a sua trouxinha, pé na estrada. Devemos transformar os anseios da missão em realidade. É possível chegarmos ao final desse ano de 2024, não participar do culto das 13 horas uma vez sequer no mês, quiçá no trimestre. É possível que a gente não venha para a semana de oração. É possível que a gente não participe das salas de oração. É possível que a gente não saia com Anoitecer com Deus, com o grupo de ação evangelística, que a gente não participe de um pequeno grupo, de um culto no lar, de um coral, de qualquer outra coisa. Isso só para começar. E você não tem que estar em tudo, eu não tenho que estar em tudo e nem conseguimos.
Com exceção de alguns, né, Solimar? Mas nós, né? Jesus não está nos falando, olha, faça tudo, mas faça, encha-se da missão e faça, sobretudo, o que eu estou te pedindo para você fazer. Não é para você estar em B se você deve estar em A. E é muito bom idealizar, pensar, conversar, buscar a Deus, alinhar os propósitos. E muito melhor é realizar. Precisamos estar cheios da missão para realizar, meu irmão. Seja o que for o que Deus esteja nos pedindo. Estar cheio da missão é olhar para Jesus, ver o que Ele fez e o que Ele nos ensina, para também fazermos da mesma forma, da mesma maneira. Vamos nos alinhar ao Senhor, sempre buscando a Deus em oração, sempre nos colocando diante dEle, Senhor, toca no meu coração, me ajuda, me mantenha em pé, mostre-me os caminhos que eu devo seguir, me dê os discernimentos que eu preciso. Senhor, tire do meu coração o eu. Eu ando preocupado com tantas coisas, com trabalho, com família. Sim, isso tudo é importante, mas eu entendo que é no Senhor que eu consigo as provisões e as direções. O Senhor vai cuidar de tudo, porque o Senhor disse, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos conversar mais sobre o que podemos fazer, sobre onde nós podemos chegar. Envolva-se, participe. Quem sabe até começar uma frente nova, você e mais alguns irmãos. Jesus falou, olha, não vou ficar mais aqui não, agora eu vou para lá. Talvez é tempo de você mudar também o foco, mudar o rumo, a direção. E é assim que deve ser. Vamos realizar no poder do Espírito. É assim que Jesus nos ensina. Busque, envolva-se e realize. Quero dizer para você que também nos visita nesta manhã, que esse Jesus que pregou, que nos ensinou, Ele veio para salvar. Ele veio para curar as feridas. Ele veio para tocar. E Ele continua fazendo isso. Talvez você esteja despedaçado. Talvez você esteja angustiado. Sem noção para onde ir. Tudo isso você encontrará respostas aos pés de Jesus. Por isso, esse mesmo Jesus que nos orienta quanto à missão, primeiro, Ele nos dá o bálsamo, Ele nos acode, Ele nos socorre, Ele cuida da nossa ferida, da nossa necessidade. Ele está te dizendo hoje, olha, eu estou aqui, eu quero acolher o seu choro, o seu pranto. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que está apertando? O que está doendo? Eu tenho o que você precisa. É tempo de receber o bálsamo do Senhor, o cuidado, as direções, o discernimento, de pegar a trouxinha, se levantar e pé na estrada. Qual é a sua estrada? Qual é a sua missão? O que Deus tem te chamado para fazer? Veja quantas coisas podemos fazer. E tantas outras novas que podem aparecer através da sua vida. Alguém lá atrás, há 39 anos, pensou, olha, eu vou realizar um culto de 13 horas. Está aí. Está aí. E tantas outras coisas acontecendo.